Gostaria de saber se Jesus teve irmãos. Em uma palestra espírita, o palestrante disse que Jesus teve. Mencionou o Evangelho de Lucas. Com vocês. Existe muita discussão sobre isso dentro dos evangelhos. Nós temos, por exemplo, uma passagem muito significativa, que é aquela da qual diz-se que Jesus estava no local com seus discípulos e alguém vem e diz: olha, aí fora está tua mãe e teus irmãos. Mãe e teus irmãos. Isso presume-se, então, que ele teria irmãos. Existe um outro momento, também muito importante, na cidade de Nazaré, quando ele está pregando e alguém diz assim: ué, mas esse não é Jesus, daqui de Nazaré? Não é seu pai José, o carpinteiro, e sua mãe Maria? E não são seus irmãos? Aí enumera os irmãos também. Então, essa segunda passagem também costura para que se aponte na direção de que ele tenha tido irmãos. Tanto essa que fala que a mãe e os irmãos estavam lá fora, como a outra que comenta que ele era conhecido em Nazaré e seus irmãos também eram conhecidos. Os que falam que isso não é exatamente isso, comentam que a palavra irmão, nesse período, era utilizada para representar não somente o irmão, mas que primos também seriam representados pela mesma palavra usada, a rima. Irmãos é a rima. E essa palavra representaria não só irmãos, mas também os primos. Então, há sempre uma discussão sobre isso, se teria, se não teria. Na posição oposta, para dizer que ele não... existe mais um outro ponto, quando o apóstolo Tiago é definido, em algumas passagens ele é dito Tiago, o irmão do Senhor. Então, esse seria um irmão dele. Tiago, que na verdade não é Tiago, o nome dele é Jacó, né? Não existe judeu com o nome Tiago. É porque o povo vai mudando o nome, né? Jacó, Tiago. Então, foi assim que o nome Jacó virou Tiago. Mas ninguém judeu não tem filho Tiago, tem filho Jacó. Então, dizem que o apóstolo Jacó, apóstolo Tiago, seria irmão de Jesus. Então, eu tenho 3 passagens aí, numa direção que levanta essa hipótese. E existe uma outra no sentido contrário, que é quando Jesus está na cruz. Quando ele está na cruz, ele vira-se para João e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, os que defendem que ele não tinha irmãos, dizem que essa é uma prova de que ele não tinha irmão, porque se ele tivesse irmão, não precisava mandar o discípulo tomar conta da mãe dele. Se ele tivesse um irmão, o irmão cuidaria dela. Se assim é feito, é porque ele não teria irmãos. Agora, o que é mais importante de tudo, não muda nada se ele tinha irmãos ou se ele não tinha. Se Maria teve mais filhos ou não teve, isso não vai mudar nada. A nossa relação em casa, os nossos conflitos existenciais, não muda nada se ele tinha irmãos ou não tinha irmãos. A dúvida vai permanecer. Uns defendendo que ele tinha, outros dizendo que não. Dizendo que os que ele tinha eram primos e justificando que na cruz ele encaminhou o discípulo para ela. E os que acham que não é porque o discípulo era mais apto a protegê-la do que os irmãos que poderiam estar distantes de tudo isso. Então, há vários cenários, a gente não tem posição fechada sobre essas questões, os evangelhos não nos apresentam um ponto final, nós podemos encontrar textos mediúnicos que possam trazer essa informação para um lado ou para um outro, mas serão sempre textos mediúnicos que carecerão da universalidade dos ensinos dos espíritos para nos dar a composição cabal sobre isso, até porque isso, de fato, não vai ter grande importância naquela terapia que a gente estava falando na questão anterior. Exatamente, Elahá, entra no campo da curiosidade.
É até compreensível. Nós temos tanto contato com a história de Jesus, tanto carinho, né, pelas imagens de Jesus, Maria, que nós acabamos querendo saber detalhes demais. Mas, se nós formos pensar bem, o fato de Jesus ter ou não irmãos, no caso, filhos de Maria, né, porque poderiam ser filhos de José, José poderia ter filhos de um primeiro casamento, como diz o proto-evangelho de Tiago, mas o que importa é a grandeza desses personagens, é a mensagens que eles nos trouxeram e nos trazem até hoje, o exemplo que eles nos dão. Se Maria é virgem ou não é, teve Jesus virgem ou não, se ela realmente se casou ou não com José, tudo está dentro da curiosidade que a gente ainda se entrega a ela e às vezes deixa de lado o essencial. Lembremos que todos esses personagens que nós conversamos continuam vivos. São espíritos imortais. Maria está muito mais próxima da Terra do que a gente imagina. Jesus é o nosso Cristo planetário. Cada apóstolo, cada discípulo, cada mulher do Evangelho é um ser que precisa ser respeitado na sua história. E que a curiosidade, apesar de compreensível, ela não deve ser o foco principal. O foco principal é o que essas pessoas, o que esses espíritos grandiosos têm para me ensinar.